Chegamos então ao nosso último vídeo. Tá acabando, pessoal. A gente vai aplicar o conceito de torque e a segunda lei de Newton para rotações. Torque resultante igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Infelizmente, na primeira gravação eu perdi metade, então eu vou apresentar para vocês já feito e vou narrar, embora já feito, tá? Primeiro exercício, tem aqui uma alavanca com uma força aqui para baixo. Está chamada P, mas é só o nome, não é a força peso. Qual é o módulo do torque dessa força? Força vezes esse comprimento aqui, vezes seno θ, cosseno θ, tangente θ, sobre seno θ ou nada. Um dos intuitos desse exercício é desligar o piloto automático e praticar o cálculo de torque dos três jeitos que a gente viu que a gente pode fazer. O torque é esse produto vetorial aqui, tá? E para eu visualizá-lo, eu tenho que colocar os vetores na mesma origem. Então, o que eu fiz aqui foi pegar aqui esse vetor da força e arrastar ele para estar na mesma origem que esse raio aqui, que é o raio, é o vetor que sai do eixo de rotação e vai até o ponto de aplicação da força. E daí a primeira coisa que eu vejo é o sentido, tá? Regra da mão direita, R vetorial P, pega os dedos, vem aqui nesse sentido, o polegar da mão direita está apontando para onde? Para dentro. Então, se eu coloco o eixo Z para fora, esse torque vai estar no eixo Z negativo. E o módulo do torque vai ser ali RP seno φ, onde o φ é esse ângulo aqui, que é 90 mais o θ. Então, calculando desse jeito, a gente tem, bom, o módulo do vetor R é esse comprimento L, a força toda, seno de φ, que é 90 mais θ. Usando a propriedade do seno da soma de ângulos, a gente tem que seno de 91, cosseno de 90 é zero, e, portanto, aqui a gente vai ter a componente do torque no eixo Z negativa, sendo menos LP cosseno θ. E daí a gente já tira que a resposta correta é o módulo igual a PL cosseno θ. O segundo jeito de calcular é, bom, a gente replica aqui a direção e o sentido e bora calcular o módulo pegando o quê? Todo o raio e a componente tangencial da força. Essa força tem uma componente radial, essa daqui, e essa componente tangencial aqui, que no triângulo retângulo aqui de hipotenusa P é o cateto adjacente ao ângulo θ. Portanto, essa componente tangencial da força vai ser a força toda vezes cosseno de θ. Então, nesse jeito aqui de calcular o torque, a gente tem menos R, força tangencial, vai ser menos L, P cosseno θ, que essa componente tangencial é P cosseno θ. Terceiro jeito de calcular é pegando o braço de alavanca. Aqui a gente tem de novo direção e sentido que a gente compreendeu como colocando a força e o raio na mesma origem para a gente visualizar com a regra da mão direita qual é o sentido do torque. O torque estando para dentro e, uma vez que eu tinha escolhido o eixo positivo para fora da tela, então o torque é negativo. Direção, sentido. Restando então identificar o tal do braço de alavanca, que consiste no quê? Na distância do eixo de rotação até a chamada linha de ação da força. O que é a linha de ação da força? Ela é só a direção da força? Bom, se fosse só isso, a gente não teria uma distância definida até o eixo de rotação, né? Poderia ser qualquer coisa, tá? Então, a linha de ação da força é uma reta que tem a mesma direção da força, no caso aqui é vertical, e passa pelo ponto de aplicação da força.
Essa daqui é a linha de ação. Qual a distância do eixo de rotação até a linha de ação? É o chamado braço de alavanca, que é o cateto aqui, adjacente ao ângulo θ, num triângulo retângulo de hipotenusa L. Então, tá ali que braço de alavanca vezes a força vai ser LP cosseno θ. Então, tá aqui calculado de 3 jeitos diferentes o torque dessa força sobre essa alavanca. Esse exercício aqui pede o torque resultante sobre essa barra que está sujeita a 3 forças, cada qual agindo num ponto, que eu chamei de F1, F2 e F3 aqui, cujos pontos de aplicação são a partir do eixo de rotação dados pelos vetores R1, R2 e R3, respectivamente. Para variar, eu coloquei o eixo de rotação entrando na tela. E daí a gente tem que o torque resultante vai ser a soma dos torques. Primeira coisa que é bom fazer é determinar qual vai ser o sentido de cada um dos torques. Aqui para o 1, se eu pegar, colocar RF, raio e força, na mesma origem, faço a regra da mão direita aqui, do R para o F, certo? Pondo os dedos aqui nesse sentido que estou fazendo, o polegar está apontando para dentro. Então, a gente tem que o torque da força 1 é positivo. Para a força 2, a gente tem aqui raio vetorial força. Nosso polegar está apontando para dentro também. Portanto, o torque dessa força 2 também positivo. Força 3, a gente pega aqui, bota o raio e a força na mesma origem, mão direita, fazendo esse giro aqui, polegar direito apontando para fora. Torque 3, portanto, negativo. Sabendo os sinais, resta calcular os módulos. Colocando aqui de novo os vetores nas mesmas origens, a gente pergunta então qual o ângulo aqui entre raio e força? É um ângulo de 90 graus, vou chamar de φ1 aqui. O ângulo entre R1 e F1. Se a gente reparar, bom, o raio é radial, é justamente o vetor que sai do eixo de rotação e vai até o ponto de aplicação. Então, esse cara aqui está sempre radial, é justamente ele, inclusive, que dá para a gente qual é a direção radial aqui na decomposição da força. Ao passo que a força está tangencial aqui. Radial e tangencial são perpendiculares entre si. Aqui no caso do 2, a força 2 está na horizontal e o raio na vertical. O ângulo também é 90. E radial e tangencial. Agora aqui para o 3. Qual o ângulo entre raio e força? Ora, raio sempre radial e a força também é tangencial. Esse 30 graus aqui vai ter a ver com o torque? Não, ele tem a ver com o ponto de aplicação da força. Mas a força está tangencial nesse ponto. Portanto, o ângulo entre raio e força para a força 3 também é 90. Essa característica é especialmente importante quando a gente for falar de polias massivas. Imaginem que aqui seja um cabo puxando, aqui outro cabo puxando e aqui outro cabo puxando. Não importa quais sejam esses ângulos aqui, vertical, horizontal, 30 graus, as forças estão todas tangenciais aqui à trajetória circular do ponto de aplicação. Então, se vocês imaginarem aqui uma polia, aqui um plano inclinado, aqui tem um cara pendurado, aqui tem um cara puxando, aqui tem outro cara aqui no plano inclinado, os cabos vão fazer alguma força aqui. E essa força vai ser tangente
a superfície circular da polia. Então, mesmo que esse plano seja inclinado aqui, não importa a inclinação dele, que a força aqui que o cabo vai fazer na polia vai estar tangencial à polia, portanto, esse ângulo vai ser 90. Sendo todos os ângulos 90, a gente tem o que? O torque da força 1, o torque 1, vai ser positivo de módulo R1 vezes F1 vezes seno de 90, que é 1. Todos os torques estão no eixo Z, então eu coloco o versor em evidência e tenho aqui torque da força 1, R1 vezes F1 vezes seno de 90, torque da força 2, R2 vezes F2 vezes seno de 90, também positivo, e o torque 3, negativo, certo? Isso daqui é componente, R3 vezes F3 vezes seno de 90. Vamos então, enfim, calcular. A gente tem R1 é B, F1 é 9. Aqui eu coloco os módulos porque o sentido já estava aqui nas componentes. R2 é B, F2 é 10, R3, aqui, sem esquecer o sinal de menos, é A, e F3 é 12. Tá aqui o versor K. Se eu pegar, escrever a componente do torque resultante, então, sem setinha, eu quero a componente, estou deixando de fora o versor. Eu tenho 19B menos 12A, onde B é 25 centímetros e A 10 centímetros. Colocando no SI, 19 sobre 4 menos 12 sobre 10. Qual a unidade? Força, Newton, vezes metro. Esse Newton-metro aqui a gente não chama de Joule. Esse Newton-metro a gente chama de Newton-metro. Poderia fazer 19 vezes 25 menos 12 vezes 10 Newton centímetro. Vou até adotar esse aqui, que daí a gente tem 20 vezes 25 menos 25, certo? 19, 20 menos 1, menos 120, 500 menos 145. logo o torque resultante vai ser positivo 355 Newton centímetro, ou também 3,55 Newton metro. Embora a unidade seja equivalente à unidade de trabalho e energia, os conceitos são completamente diferentes. Cada grandeza está falando de uma coisa. Ainda mais quando vocês virem os outros momentos de força, que fazem aqueles efeitos de tensionar o material, mesmo sem ter nada a ver com o movimento do corpo, daí, se já não faz sentido agora, lá vai fazer sentido que não tem nenhum porquê da gente pegar esse newton-metro e chamar de Joule. Beleza? Maravilha! Bom, esse torque resultante vai, portanto, dar uma aceleração angular para esse corpo aqui, para dentro. Então, se ele estava em repouso, ele ia começar a girar para cá. Ou se ele estivesse já girando para cá, ele ia girar cada vez mais rápido. Ou se ele estivesse girando para cá, ele ia girar cada vez mais devagar até inverter o sentido do movimento e girar mais rápido. Nunca se esqueçam disso, que sentido da aceleração não é sentido do movimento. Embora em muitos exercícios a gente vai frequentemente partir da hipótese de que os corpos estão inicialmente em repouso, como é o caso desse daqui.